Pessoal, agora ainda falando das disposições setoriais da nossa nova lei de licitações e contratos, nós vamos trazer um bloco para falar de obras e serviços de engenharia, tá? Lá na nova lei de licitações nós temos um capítulo só para falar sobre isso e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as disposições setoriais. Aqui mais uma informação que eu já trouxe quando eu falei da parte de compras. Tem tópicos aqui que na antiga lei de licitações eles raramente eram abordados em questões de concurso público. Por quê? Porque dependia de uma doutrina, dependia de uma jurisprudência, dependia de algo que às vezes estava fora da lei de licitações. Agora você vai chegar e falar, professor, mas isso aí na outra lei não caía, não vai cair nessa agora. Olha, aí é que a gente se engana. Por quê? Porque a partir de agora isso está na lei. Né? Assim como na parte de compras, nós temos lá um monte de jurisprudência que foi incorporada na lei de licitações, aqui nós não necessariamente, aqui não vai ter tanta jurisprudência, mas nós temos uma sistematização que é importante a gente ficar atento, tá? Então, primeiro eu quero começar trazendo para vocês os conceitos. Isso aqui a gente até já falou em algumas oportunidades, mas agora eu quero consolidar isso aqui com vocês. Quais conceitos que nós vamos estudar aqui? Eu quero estudar com vocês os conceitos de obras e também o conceito de serviços de engenharia. Antes de falar sobre obras e serviços de engenharia, eu só vou falar para vocês sobre serviço. O que é um serviço? Serviço é algo que gera para a administração pública uma utilidade material ou intelectual. Isso é um serviço. O que é um serviço? Algo que gera uma utilidade intelectual ou material para a administração pública. Por exemplo, eu peço para alguém elaborar um projeto. Esse projeto é uma utilidade, porque eu preciso desse projeto, vamos supor, vou voltar ao exemplo que volta e meio passo, quero fazer uma obra no meu estúdio, mas eu não entendo nada de engenharia, eu tenho mais ou menos ideia do que eu quero, mas eu não sei se dá para fazer isso. Então eu vou contratar alguém para fazer um projeto. Esse alguém vai verificar o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Quando ele faz esse projeto, ele está me entregando uma utilidade intelectual. Veja só, o meu estúdio continua exatamente como ele está. Então eu não tive nada material, mas eu tive algo intelectual, porque agora tem um projeto que está aqui. E por que foi intelectual? Porque ele pensou e fez aquilo. Ao invés de eu pensar e fazer, ele pensou e fez. Até porque se eu pensasse e tentasse fazer, não ia sair, porque eu não faço ideia de como fazer isso. Então, serviço é uma utilidade intelectual, que foi esse exemplo que eu passei para vocês. E também pode ser uma utilidade material. Um segundo exemplo de serviço. Eu estou precisando de alguém para pintar a parede aqui na minha casa. Quando alguém chega aqui e pinta, ela prestou um serviço que representou uma utilidade material, porque agora eu estou vendo a minha parede pintada, por isso que é material, eu consigo ver isso acontecendo, tá? Isso é serviço, beleza? Tranquilo. Agora nós vamos começar a falar de situações específicas, nós vamos falar de um serviço específico, que é chamado de serviço de engenharia, e eu preciso entender também algo que será mais diferente ainda, que vai ser algo que nós vamos chamar de obra. E para começar a conceituar isso aqui, eu vou primeiro puxar uma seta para vocês, e vou colocar aqui em cima a obra. Afinal de contas, o que é uma obra? No nosso dia a dia a gente mais ou menos sabe o que é obra. Mas conceitualmente, o que é obra? Na parte conceitual que pode cair no seu concurso público, a obra é uma atividade que, por meio de alguma norma, é uma atividade que seja privativa das profissões, né, ou dos profissionais de arquitetura. Eu posso colocar assim, ó, dos profissionais que sejam o arquiteto, é um arquiteto que pode conduzir esse tipo de trabalho, ou um engenheiro. Veja só, para conduzir uma obra tem que ser um arquiteto ou tem que ser um engenheiro. Se não tiver isso, não pode ter obra. Segunda característica da obra. A segunda característica da obra é que a obra ela causa uma inovação no espaço físico. Ela inova o espaço físico. Isso aqui pode ser uma característica de uma obra. Vamos colocar aqui um exemplo para vocês. Né? Ela inova um espaço físico da natureza. Aqui perto da minha casa tem uma rodovia que há muitos anos as pessoas sonham com a sua duplicação. Eis que de repente a duplicação começou a acontecer, começou a sair do papel. E quando a gente vai transitando, quando eu estou indo para o aeroporto, por exemplo, eu passo por essa rodovia e eu percebo o seguinte, cara, olha só,
Como mudou o terreno aqui? Aqui tinha um morro, eles foram lá e arrancaram aquele morro ali, passaram a rodovia naquele lugar. Aqui tinha um monte de pedra, eles detonaram ali, passaram a rodovia. Aqui tinha um rio, eles colocaram um viaduto por cima do rio. Você consegue perceber como o espaço físico da natureza está sendo inovado? Isso é uma obra. Segundo exemplo, tem um terreno aqui, não tinha nada, só tinha mato, barro, etc e tal. Foram lá, fizeram uma terraplenagem e subiram um prédio. Quando você chega ali novamente, você vê que o espaço físico da natureza é diferente. Isso é uma obra. Segundo conceito, ou a segunda forma de você caracterizar uma obra, porque a obra pode ser uma inovação do espaço físico ou uma alteração substancial das características de um imóvel. Como assim, professor, alteração substancial das características de um imóvel? Imagina o seguinte, você chega lá em determinado local, tinha um prédio. Aquele prédio ali, ele funcionava lá, um monte de departamento, de escritório. A gente foi lá e alterou esse prédio significativamente. Quando uma nova pessoa chega naquele local e fala, nossa, como mudou esse prédio. Vamos supor que tudo isso foi feito para aquilo virar uma escola. Em vez de um prédio antigo que eram só escritórios, agora vira uma escola, com sala de aula, com auditório, com regra de acessibilidade, com nova ventilação, muda basicamente tudo dentro do prédio. Continua sendo um prédio, mas substancialmente alterado. Isso também é uma obra. Beleza. Até aqui tá tudo bem fácil, né, professora? Isso aí é fácil, isso aí eu já sabia que isso era uma obra. Mas olha só, agora eu preciso falar para vocês que você precisa entender que obra é diferente de serviços de engenharia. Opa! Qual que é a diferença de uma obra para um serviço de engenharia? Vamos pegar o seguinte, porque você chama na sua casa qualquer coisa de obra. Alguém vai lá, quebra um piso, você chama de obra. Mas provavelmente para a administração pública isso não é uma obra. Isso é um serviço de engenharia. Claro, dependendo do contexto. Quebrou um piso ali e colocou um piso novo, não é necessariamente uma obra. Pode ser um simples serviço de engenharia, que é algo um pouquinho mais simples do que a obra. E aí, como é que eu vou conceituar isso aqui para vocês? Vamos começar para a parte conceitual. A lei de licitações traz um conceito de serviço de engenharia para a gente. E ela diz para a gente o seguinte, primeiro, o serviço de engenharia, ele é uma utilidade material ou intelectual. Ah, professor, você já deu esse conceito anteriormente, você já falou para a gente que o serviço é uma utilidade material ou intelectual. Mas olha só, lembra que... não, deixa eu colocar aqui, ó, intelectual, até aqui aí já dá para você pegar. Lembra que o serviço de engenharia é uma espécie de serviço? Ó? Serviço é toda utilidade material e intelectual. Serviço de engenharia é uma espécie de serviço. Logo, ele também é uma utilidade material ou intelectual. Porém, tem algumas características a mais. Não é qualquer utilidade material ou intelectual. É uma utilidade material ou intelectual que seja privativa de um arquiteto, aqui está igual. Que seja privativa de um engenheiro, aqui também continua igual, né? Até aqui, tudo igual. Mas agora vem a novidade. Ou ainda de um técnico especializado. Então, olha a primeira diferença. Técnico especializado. O que a questão de prova vai te falar? Vai falar que é o seguinte, que a obra é uma atividade privativa de arquiteto, engenheiro ou técnico especializado. Opa, aí você já comete um erro na questão. A obra tem que ser arquiteto ou engenheiro, ponto final. O serviço de engenharia pode ser um arquiteto, um engenheiro ou ainda um técnico especializado. E o último conceito é um conceito residual. Ele diz assim, ó, aquilo que não é obra. Isso aqui é o conceito. O conceito de serviço de engenharia é uma utilidade material e intelectual que seja privativa de um arquiteto, um engenheiro ou técnico especializado e que não seja uma obra. Por que eu digo que é residual? Porque você analisa e vê. Isso aqui é uma obra? Não, não é uma obra. Ah, beleza, é o primeiro requisito. É uma utilidade que você vai ter material intelectual? Sim. Está sendo realizado por um arquiteto, um engenheiro ou um técnico especializado, conduzido por um desses profissionais? Opa, então isso aqui é um serviço de engenharia. Pessoal, no mundo real, na prática,
nós vamos ter situações que são bem extremas e que facilmente você sabe que isso é uma obra e isso é um serviço de engenharia. Vamos pegar aqui dois exemplos. Os camaradas foram lá e fizeram a rodovia, né, duplicar a rodovia. Isso é uma obra, logicamente. Ou você tem uma quebra de piso ali, só substituiu e colocou um outro piso. Isso é um serviço de engenharia, logicamente. Agora vai ter um meio do caminho aqui, que no dia a dia vai ter gente que vai falar que é obra, vai ter gente que vai falar que é serviço de engenharia. Só que você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa olhar um caso prático e dizer se é isso ou se é aquilo. Você precisa do conceito. O que cai na sua questão de prova é o conceito. O que cai na sua questão de prova é você saber isso aqui, ó. Decora isso aqui, que é o que vai cair na sua questão de concurso público. Não é um caso prático. Até pode ter, mas vai ser muito, muito difícil disso acontecer. Nós temos que focar mais nessa parte conceitual. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui para vocês, porque o serviço de engenharia, ele se subdivide em duas categorias. Eu vou colocar assim, ó, duas espécies. E quais que são as duas espécies do serviço de engenharia? Nós temos serviços de engenharia comuns, e nós temos serviços de engenharia especiais. Vamos lá, serviços de engenharia comuns. Serviços de engenharia comuns são aqueles que podem ser definidos objetivamente. E esse serviço de engenharia comum, você tem que lembrar que ele pode ser licitado por concorrência ou também pode ser licitado por pregão. Então, o serviço de engenharia comum admite tanto pregão quanto a concorrência como modalidade de licitação. E o serviço de engenharia especial é aquele que não tem como você descrever objetivamente. Logo, não tem como você utilizar o pregão. Se for especial, não cabe a utilização do pregão. Se for comum, cabe tanto o pregão quanto a concorrência como modalidade de licitação. Então, por exemplo, a elaboração de um projeto, ele pode entrar, depender da situação, depender do tipo de projeto, né? Se for possível isso, ele até poderia entrar como um serviço de engenharia, porque nesse tipo de situação você tem uma utilidade intelectual. Beleza, perfeito. Só que projeto é algo que depende de um pensamento, então isso aqui dificilmente você conseguiria descrevê-lo objetivamente. Logo, ele entraria mais nos serviços especiais. Agora, chegar ali e fazer a troca de um piso é um serviço de engenharia comum, porque você consegue descrever objetivamente, eu quero a troca do piso dessa característica por um piso dessa característica, tantos metros quadrados, ponto final. Dá para utilizar o pregão como modalidade de licitação. Com isso, nós vencemos essa parte conceitual, que é uma parte que a gente já costuma verificar ao longo do curso, e que aqui nós conseguimos ter uma compreensão mais específica sobre esses conceitos. Agora nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de regimes de execução, tá? Os regimes de execução, eles estão enumerados principalmente lá no artigo 6º da Lei de Licitações, mas também no artigo que trata das disposições setoriais, nós temos os serviços de engenharia. Nós temos os regimes de execução, melhor dizendo. E vamos começar falando aqui dos nossos regimes. Nós temos primeiro a empreitada por preço unitário, a empreitada por preço global, a empreitada integral e a contratação por tarefa. E aqui eu quero começar a conceituar isso aqui com vocês. Eu vou começar fazendo a conceituação e depois nós voltamos para cá para fazer a leitura para você verificar como que se enquadra bem isso, tá? Então vamos começar aqui colocando assim, ó. Vou primeiro colocar aqui o que a gente chama de empreitada, tá? O que nós vamos chamar aqui de empreitada. Quando a gente fala da empreitada, a Lei de Licitações vai trazer primeiro a nossa empreitada por preço unitário. Empreitada por preço unitário. Qual que é a característica da empreitada por preço unitário? Nesse tipo de regime de execução, você vai definir o preço certo para cada unidade que você está fazendo de aquisição. Então, é um preço certo para unidades determinadas. Vamos pegar aqui um exemplo. Imagina que você vai fazer uma obra na sua casa. Você quer fazer uma obra de um muro. Aí lá para essa obra desse muro, você pode chegar para a pessoa que vai fazer a obra, você pode fechar
com ela um preço total para esse muro, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho que regime seria isso. Mas você pode chegar a combinar com ele o seguinte, olha, cara, não dá para saber mais ou menos quanto de cimento, quanto de tijolo, quantas horas vão do pedreiro. Então vamos fazer o seguinte, ó, pelo cimento nós vamos cobrar tanto o metro cúbico, pelo tijolo tanto a unidade, pela hora do pedreiro, tanto de hora de pedreiro, desculpa, e pela minha atividade de supervisão da obra, seja lá o que for, né, tanto faz aqui pra gente, eu vou cobrar tanto a hora. Beleza. Então veja que nós temos várias unidades aqui. Para cada uma dessas unidades eu defini um preço. Se eu gastar tanto de cimento, eu multiplico isso aqui pelo preço. Tantas horas do pedreiro, eu multiplico isso pelo preço. Tanto de tijolo, eu multiplico pelo preço. Tanto de ferragem, multiplico pelo preço. Então eu tenho um preço que é certo para cada uma das unidades determinadas. Eu não sei exatamente quantas unidades talvez eu vou ter, né? Talvez eu não saiba isso, não tem como saber exatamente, mas eu tenho o preço de cada uma delas. Conforme eu for executando, eu vou multiplicando isso e aí eu consigo chegar ao meu preço unitário. Outro regime de execução que nós vamos ter é o regime de execução, o segundo regime que nós vamos ter aqui, é o regime de execução por preço global. Qual que é a diferença do preço global? Esses dois regimes aqui, eles são muito mais comuns na nossa vida do que nós imaginamos, tá? Isso aqui a gente faz no nosso dia a dia, não é só a administração. Esse regime aqui é um regime que a gente vai dizer que ele tem o preço certo também, só que esse preço, ele é um preço certo e total. Por quê? Porque eu já tenho o preço para o meu empreendimento. Então é só você pensar na execução de um muro lá na sua casa. Você pode fechar com o responsável pela condução da construção do muro um preço pelo muro, ó, vamos fazer o seguinte, cara, 20 mil reais eu faço esse muro aqui todo para você. Não importa quanto que vai de tijolo, quanto que vai disso, quanto vai daquilo. Eu tenho mais ou menos essa estimativa, tá aqui o meu estudo, ó, nós devemos gastar mais ou menos isso. Mas, cara, não importa quantos dias nós vamos levar, quantos dias o meu pedreiro vai levar, vai ser esse preço. Esse preço aqui que você vai pagar. Isso aqui você tem um preço certo e total. Você fechou toda a empreitada. Consegue perceber que no nosso dia a dia a gente já faz isso? Né? Você pode fechar por unidades ou pode fechar um preço total. Beleza. Nós temos também um outro regime de execução que nós vamos chamar de regime de tarefa. No regime de tarefa, nós vamos ter uma situação que é mais específica. No regime de tarefa, você contrata mão de obra, olha só a característica daquilo que você está contratando. Você contrata mão de obra, e essa mão de obra, você está contratando ela para a realização de pequenos trabalhos. Ou seja, são trabalhos mais simples que serão realizados. E isso aqui você faz por um preço certo. Você já define qual que é o preço que você vai pagar para fazer isso. E nesse regime de tarefa aqui, você pode contratar só a mão de obra, ou você pode contratar a mão de obra com o material. Então ele pode ser com, ou pode ser sem o fornecimento de material. Vamos lá, vamos pegar aqui mais um outro exemplo, né? Pensa comigo assim. Você está criando um órgão da administração pública, está precisando fazer uma pequena reforma ali num banheiro. Cara, mas é assim, é algo bem simples, é só trocar a privada e refazer a janela. Você vai lá e contrata um pedreiro para ele chegar e fazer essa atividade. É um regime de tarefa, você precisa da mão de obra, do pedreiro que vai lá e vai fazer essa atividade. É um pequeno trabalho que ele vai realizar. E quanto que vai custar isso? Vai custar X. E pode ser que no regime a administração pública já tenha comprado a privada e a janela, ou pode ser que ela já contrata o pedreiro já providencia a privada e a janela para colocar ali junto. Isso é um regime de tarefa. Para quando que serve a tarefa? Para o ajuste de mão de obra para pequenos trabalhos. Para isso aqui que você precisa, ele pode ser com ou sem o fornecimento de material. Vamos para a leitura então, já que nós já analisamos 3 regimes de execução. Empreitada por preço unitário, contratação da execução de obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Olha só, preço certo e unidades determinadas. Empreitada por preço global, contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Contratação por tarefa, regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo com o seu fornecimento de material. Até aqui tudo tranquilo.
Agora nós vamos chegar em 3 regimes de execução, que eles vão ter características bem específicas, tá? O primeiro regime que a gente vai chegar é o regime que a gente vai chamar aqui, ó, de contratação, ou melhor, né, empreitada. Deixa eu melhorar aqui porque eu coloquei contratação, apaga e coloque de novo, empreitada. E essa empreitada aqui é o que a gente vai chamar de empreitada integral. Vamos para a leitura das características da empreitada integral para você entender o que a gente está falando. A empreitada integral é o regime de contratação do empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade do contratado, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização com segurança estrutural e operacional. Pessoal, o que significa essa empreitada integral? Vamos pensar comigo na seguinte situação. Coisa que a gente volta e meia vê, infelizmente, acontecendo. Imagina que um prefeito municipal, ele disse que ele vai construir, vai entregar para a população um hospital. Foi uma promessa de campanha dele que ele iria entregar um hospital novo para a população. Aí inicia o mandato dele, eles começam lá o processo de licitação, aquela demora toda para você conseguir conduzir a licitação pública. Aí beleza, fecha, começa o empreendimento. Só que está chegando o final do mandato dele, ele vai concorrer à reeleição e o tal do hospital não está pronto. Aí sabe o que ele faz? Quando o pessoal entrega o prédio, só o prédio, ele vai lá e corta a fita e inaugura o hospital. Só que aí eu te pergunto, quando ele cortou aquela fita, você entra dentro do hospital, só tem salas, com janelas, portas, talvez um ar-condicionado no máximo instalado. Tem um hospital ali? Não, só tem um prédio. Para ter um hospital, para aquele prédio virar um hospital, nós temos que instalar equipamentos, nós temos que colocar os leitos, colocar tudo para funcionar. Quando tiver tudo pronto, aí de fato nós temos um hospital. Então qual que é a diferença da nossa empreitada por preço global para a empreitada integral? Na empreitada por preço global, você contrata o empreendimento apenas, ou melhor dizendo, o prédio, aquela obra, aquilo ali especificamente. Então, por exemplo, eu posso fazer uma empreitada por preço global para construir um prédio em que vai funcionar o hospital, mas é só para o prédio. Depois, para colocar equipamentos e outras coisas, eu vou ter que contratar outras empresas para fazer esse serviço. Porém, eu posso contratar uma empresa, e aqui eu não estou contratando uma empresa para construir um prédio. Eu estou contratando uma empresa para construir um hospital. Qual é a diferença? Não, ela não vai só subir o prédio. Ela vai subir o prédio, ela vai instalar os equipamentos, ela vai testar, ela vai colocar ele em condições de operação. Aí o prefeito lá, ele vai cortar a fita e o primeiro cliente, o primeiro cidadão, o primeiro usuário já vai poder ser atendido naquele prédio. É um pouco diferente, é mais completa a empreitada integral. Então, quais são as características da empreitada integral? Nesse tipo de regime de execução, nós estamos contratando todo o empreendimento, e esse empreendimento, eu estou contratando ele na sua integralidade. Então, se eu contratei alguém para construir um hospital, essa pessoa vai me entregar um hospital. Ela não vai me entregar apenas um prédio, ela vai me entregar um hospital com leitos instalados, tudo funcionando. Então, outra característica, nós temos aqui o que a gente chama de totalidade das etapas. Então, a empresa vai lá e vai fazer tudo. Vai fazer a fundação, vai subir o prédio, vai instalar os equipamentos. Então eu tenho todas as etapas da obra, do serviço ou das instalações. E ao final, eles vão me entregar esse empreendimento, a entrega, né, a conclusão, é uma entrega que é uma entrega pronta, é uma entrega em condições de entrada em operação. Então, vou colocar assim, entrega em condições de operação. Aqui sim, você tem uma empreitada integral. Beleza. Passamos
1 regime, 2 regimes, 3 regimes de execução, 4 regimes de execução. Esses 4 regimes aqui já existiam na Lei 8666 de 93. Então até aqui eu não tenho nenhuma novidade. A novidade vai começar a surgir a partir de agora, que também não é lá novidade. Por que não é lá novidade? Porque os 2 regimes que nós vamos estudar aqui agora, eles já existiam, especialmente o de cima, né? A contratação integrada já existia no RDC. O que a gente tem aqui é uma variação que é a semi-integrada. O que é a contratação integrada? A lei fala para a gente assim, ó, contratação integrada é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia, em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, e executar as obras e serviços de engenharia, fornecer os bens e prestar os serviços especiais, e realizar a montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Pessoal, a contratação integrada é um plus, porque aqui, além de entregar, de executar a obra e serviço de engenharia, a pessoa fornece os bens e presta os serviços que você precisa, realiza a montagem, teste e pré-operação, tudo para a entrega final do objeto. De certa forma, a contratação da empreitada integral não está muito longe disso, porque ela é mais ou menos isso. Mas qual que é a novidade? A novidade é isso aqui. Aqui, a empresa se encarrega de fazer o projeto básico e de fazer o projeto executivo. Então, na contratação integrada, que é o que nós vamos colocar aqui agora, na contratação integrada, a empresa contratada, a vencedora, ela vai fazer literalmente, né, tudo. Porque na contratação integrada, ela vence a licitação. E aí, ao vencer a licitação, ela se encarrega de elaborar primeiro, né, vamos colocar aqui a primeira etapa, ela vai elaborar os projetos. E aqui quando eu falo de projetos, eu estou falando tanto dos projetos o projeto básico, como também o próprio projeto executivo. Veja só, ela faz os projetos. Além de fazer os projetos, ela vai executar o empreendimento. Vai executar a obra, vai executar o serviço, vai fazer tudo. Vai executar o que está lá no contrato. Além de executar, vamos colocar assim, ó, executar a obra / serviço de engenharia que seja necessário. Além de fazer isso, ela vai fornecer os bens, ela vai instalar os bens, ela vai testar os bens e vai colocar tudo isso aqui em condições de operação. Ou seja, ela faz tudo. A entrega final é uma entrega final em condições de operação. Qual que é a diferença da contratação integrada para um outro regime que nós vamos ter aqui, que é o chamado regime de contratação semi-integrada? Pessoal, na contratação semi-integrada, nós temos basicamente as mesmas regras da contratação integrada. A única diferença é que a empresa, ela não faz, então vamos colocar assim, ó, exceto o projeto básico. Nós temos uma única exceção. Qual é a exceção? É o projeto básico. Então, qual que é a diferença marcante da contratação integrada para a contratação semi-integrada? A contratação integrada, o vencedor da licitação faz inclusive o projeto básico. Na semi-integrada, a administração pública já entrega o projeto básico para ele. Então, o projeto básico fica, né, a cargo da administração pública, ou a administração pública contrata uma outra pessoa para fazer. O vencedor da licitação que vai executar o empreendimento não faz o projeto básico quando a gente estiver falando da contratação semi-integrada. Olha só, vamos fazer uma leitura aqui, né? Olha só, contratação semi-integrada. Regime de contratação de obra e serviço de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Veja que o projeto básico saiu daqui. Aqui nós temos projeto básico, aqui nós projeto básico e executivo, e aqui nós só temos o projeto executivo. Executar a obra, serviço de engenharia, fornecer e prestar o serviço, realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Professor, mas para que servem esses 2 regimes de execução?
O regime de contratação integrada e semi-integrada são dois regimes que servem para resolver uma questão que nós chamamos de questão ou problema dos múltiplos contratos. Porque quando você vê aí essas contratações de grandes empreendimentos, que você vê em municípios, estados, por exemplo, às vezes até da União, em que você contrata uma empresa para fazer o projeto, outra empresa para executar o empreendimento, outra empresa para instalar os equipamentos, quase sempre dá problema. Porque quando dá um problema na execução, a empresa que executou diz que a culpa é de quem fez o projeto diz que é de quem executou. Quando você tem a instalação dos equipamentos e dá problema, a dos equipamentos diz que a culpa é de quem fez a obra, que não deixou pronto para fazer a instalação dos equipamentos, e a da obra diz que o problema é de quem está trazendo os equipamentos. E você tem muito problema de gerenciar isso, inclusive quanto aos prazos. E aí o que você faz? Contrata uma empresa só, ela faz tudo. Faz o projeto, executa e instala tudo. Se der problema em qualquer uma dessas etapas, a culpa é dela, ela é responsável. Existem várias restrições na lei de licitações para a utilização da contratação integrada e semi-integrada, tá? Não é qualquer situação, inclusive existem várias limitações depois para eventuais revisões do contrato. Porque se a própria empresa fez o projeto, se ela fizer alguma coisa de errado, a culpa é dela e a princípio é ela que arca com erros que ela eventualmente cometa, tá? Mas nós temos algumas situações excepcionais em que até seria possível fazer essa revisão. O último regime de execução que a gente vai colocar é um regime que efetivamente ele já existia na prática, mas ele não tinha previsão literal na legislação. É o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. É um regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação, manutenção ou ambas por tempo determinado. Então funciona o seguinte, né? No regime, que a gente chama de regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Então a gente pode colocar regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Como é que funciona isso aqui? Pensa na seguinte situação. Você vai lá e compra vamos pegar aqui uma prefeitura, ela compra uma mega impressora. Essa impressora é entregue para que ela utilize em determinadas escolas. Só que essa impressora ela tem um uso bastante complexo, tem que ter uma manutenção, tem que ter alguém para operar. Então o que você pode fazer? Eu posso comprar o equipamento e além do equipamento, a empresa vencedora ela tem que me prestar ou um serviço de manutenção, ou fazer a operação do equipamento, ou os dois. Então nós temos um fornecimento e um serviço associado. Veja, na maior parte das vezes a gente pensa ou no fornecimento ou no serviço. Por exemplo, você contrata uma empresa para te entregar uma impressora e você contrata uma empresa para prestar uma manutenção ou uma operação. Aqui você junta tudo num só, coisa que às vezes a gente faz no nosso dia a dia, né? Às vezes você compra um hospital privado, por exemplo, compra uma tomografia computadorizada, um equipamento, e o fornecedor do equipamento já faz a manutenção dele. É um fornecimento com uma prestação de serviço associado. Então, essa é a característica do regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Então, aqui nós temos duas etapas, né? Quais são as duas etapas de execução? Na etapa 1, o contratado, ele faz um fornecimento, tá? Ele faz um fornecimento. Pessoal, esse fornecimento aqui, ele é analisado em sentido amplo. Por quê? Porque às vezes esse fornecimento aqui, ó, ele vem junto às vezes com uma obra. Imagina que, por exemplo, você contrata uma empresa para fornecer um equipamento de tomografia computadorizada. Não é só chegar lá e entregar, você vai ter que fazer uma obra para instalar isso. A empresa te fornece e faz a obra junto. Essa parte de fornecimento é você entregar algo em condições de operar. Depois disso, a segunda etapa é o serviço. E esse serviço aqui pode ser tanto um serviço de operação, ou seja, colocar o equipamento para funcionar, operar o equipamento, ou pode ser um serviço de manutenção, ou pode ser os dois conjuntamente. Isso aqui é o regime de fornecimento e prestação de serviço associado. Deixa eu só colocar uma ressalva para vocês. Apesar de a lei de licitações colocar um regime de fornecimento e prestação de serviço lá no capítulo das disposições setoriais, esse regime ele não é só para obra e serviço de engenharia, porque você pode ter um fornecimento e prestação de serviço associado para algo que não necessariamente seja uma obra ou um serviço de engenharia.
o meu exemplo que eu passei antes, você fornece uma impressora complexa. Você tem aqui algo que não é uma obra ou um serviço de engenharia. No obstante, esse tópico é estudado aqui nas obras de serviço de engenharia, que está dentro desse capítulo na lei de licitações. Daqui a pouco a gente volta para prosseguir.